Boa noite, gente. Esperando o pessoal entrar. Mais uma live da nossa sequência de lives sobre emagrecimento e seus muitos aspectos, né? Emagrecimento tá longe aí de ser uma coisa só, tá longe de ser resolvido com uma pílula mágica. Essas questões ligadas ao controle do peso, à produção de energia, ao bem-estar, vai muito além de só também mudar a alimentação, só não, né? De mudar a alimentação, né? A gente tem vários outros aspectos envolvidos aí. Então, hoje a gente vai estar com a doutora Natália, conversando sobre a questão da saúde materno-infantil, bastante coisa pra gente falar. Vão compartilhando a live aí, cliquem no aviãozinho, vão mandando para bastante gente, que eu acho que tem muita gente que precisa ouvir sobre esse tema. Tem muita gente que não percebe que o filho está fora do peso, ou que está com alteração de comportamento, né, de um comportamento alimentar. Então, acho que tem bastante gente que vai conseguir se beneficiar aí com essa live. Tudo bom, Dai? Um monte de paciente, um monte de colega, que delícia! Que bom ter vocês aqui. Tem bastante coisa aí pra gente conversar. Quem tiver pergunta pode ir colocando na caixinha de perguntas. A gente vai tentando responder aí ao longo da live, sempre que possível. Só esperando a doutora Natália entrar. Vão me falando se o som tá bom, se tá tudo certo, estão conseguindo me ouvir bem, porque como tá tendo bastante live, ultimamente a gente já tá tendo bastante interferência nessas questões, né? Então, qualquer coisa, vão avisando aí. Boa noite, gente. Só esperando a doutora Natália se conectar aqui. Daqui a pouquinho ela já deve estar chegando. Essa live não é só para quem tem filhos, né? Também é para quem está pensando em ter, porque essa questão da gente se programar, né, para a gestação, tanto o pai quanto a mãe, não só a mãe, tá? Até porque a genética aí é 50%, 50%, né? Então a genética paterna também vai influenciar bastante. Oi, linda! E aí a gente tem que cuidar dos dois, né? Eu vejo que as mulheres estão cada vez mais buscando essa questão. Ó, a Nath entrou. Essa questão do se preparar para a gestação. Mas os pais também, os homens, né? Precisam também estar muito atentos a isso. O sobrepeso no homem causa uma série de alterações hormonais. Oi, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bom, conversando com o pessoal aqui um pouquinho sobre a importância aí do nosso tema de hoje, né, Nath? Muito? Nossa, muito. Estava vendo pacientes hoje para a gente. É sempre assim, né? A gente vai falar sobre isso e Temático, né? começa a aparecer Nath, se pacientes com essas apresenta para quem questões. ainda não te conhece, quem não assistiu a nossa live anterior. O som tá bom? O som tá. Você estava um pouquinho Tá. tremida de imagem, agora tá voltando. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Natália, eu sou pediatra, endocrinologista infantil e tenho esse olhar mais integral da medicina. Trabalho com homeopatia, com a medicina funcional e com esse olhar sobre os 1000 dias de ouro, que seria o período que vai da gestação até os 2 primeiros anos de vida, mas que hoje, claro, a gente sabe que tem que começar aí muito tempo antes da concepção. De preferência Né? um ano, né? Mas É nem sempre é exatamente isso que eu possível. estava falando, né? Sobre hoje as mulheres estão buscando mais isso, né, Natália? Acho que as pessoas estão começando a ficar mais atentas à importância desses 1000 dias, né? Mas os pais É, também precisam estar atentos, né? Porque a genética é 50%, 50%. E muitas vezes os homens não estão ou tão dispostos ou entendem a importância desse processo, né? sim. Isso é uma coisa até que a gente falou numa outra live que eu fiz com a Denise Carreiro, Nutri, né? Então, que para a preparação é importante você trabalhar com o pai também, né? Porque sempre fica se pesquisando em relação à infertilidade, a mulher primeiro, né? Que sempre é a Sim. culpada e tudo mais. E muitas vezes não é. É isso que você estava falando, 50%
é o gameta masculino, né? Então a gente precisa trabalhar na parte epigenética dos dois, né? Porque a gente sabe hoje que as questões epigenéticas são transgeracionais, então vai passando de geração para geração, né? Então a gente precisa Exatamente. atuar com certeza nos dois. E às vezes fica até complicado, né? Porque a mulher quer mudar os hábitos em casa, ou a gente também vê isso com as crianças. Por exemplo, essa semana eu atendi uma criança, o menininho tem 13 anos, uma fofura, e ele tá disposto, sabe? Por mais que seja difícil mudar a alimentação, o dele, o caso nem é sobrepeso, mas ele, por outras razões, até por conta de crescimento, foi o caso que eu te mandei dessa semana com a alteração da tireoide. Sei. Ele está disposto a mudar a dieta, né? Mas, por exemplo, o pai estava comendo não sei o que na frente dele. Então, é muito complicado isso, né? Se a família não se une para o processo de mudança, fica muito difícil também colocar responsabilidade só na criança, né? Aliás, é impossível colocar responsabilidade na criança, né? É. Eu parto do princípio que eu acho que praticamente nunca é responsabilidade da criança, né? Em É, grande maior parte é da família. Você acaba observando que nos casos de obesidade tem tipo uma codependência, né, ali. Então, quando a gente assiste aqueles programas, sabe, de obesidade mórbida lá nos Estados Unidos, você já chegou a assistir? E já, você vê já. que tem, Quilos assim, mortais. um isso, ele mesmo. E você acaba vendo que o familiar ele tem um papel importante em manter aquela questão, né? Sendo ido comprar comida, né? Então, como é que a pessoa come tanto aquela quantidade de coisa? O familiar está ali alimentando. Então, é um problema da família toda, né? Que tem que ser tratada e vista, com certeza. E aí, o que eu acho que a gente está falando sobre os 1.000 dias de ouro, a gente está falando sobre uma oportunidade da família é, mudar, Mudar de estilo né? de vida. Então, exato. Então, agora, nesse momento que a gente está, mais do que nunca, ficou nítido como é grave a questão da obesidade, até em relação ao sistema imunológico, inflamatório, né? Então, a gente não está falando de uma coisa estética, né? A gente está falando de saúde. Então, Exatamente. você gerar uma criança e programar ela, então falando de programação metabólica, para ser saudável, com certeza tem a ver com a Vai, manutenção do peso saudável também, né? E só que essa vai muito prevenção além de começa manter, né? Esse muito além. peso. Ai, meu Deus. Caiu o celular? Não, o negocinho aqui virou. Então, vai muito além aí de manter um peso saudável. Até porque tem muita gente que é magra, mas não é saudável. Exatamente. Isso daí é visto, né? A gente vê magros com resistência à insulina, com desnutrição, né? Então, inflamação, tem várias questões aí. Então, é a questão da saúde mesmo, a manutenção da saúde. E a gente sabe hoje que tem como você programar o indivíduo na questão do mecanismo fome e saciedade, na questão da resistência à insulina, atuando na mãe, gestante. Né? Então, o que aquela gestante vai comer durante a gestação e suplementar? Né? Então, desequilíbrio ômega 3, ômega 6 que a gente Então, vê o que hoje e seria o tudo mais, ideal né? aí? Acho que dicas que a gente já pode dar práticas, assim, né? Com certeza. Então, para você que está grávida agora ou que está se programando, zero industrializados, né? Acho que isso aí é Pro o casal, básico. gente, o marido não vai ficar O comendo casal, pizza, lanche do lado da esposa. com certeza, né? Não tem como. Então, sem industrializados, óleos de boa qualidade, porque eu acho que um grande problema hoje é o consumo dos óleos vegetais, né? Altamente refinados aí, cheio de aditivos químicos para extração e tudo mais. Então, utilizar óleos de verdade, azeite de oliva, óleos anti-inflamatórios, né? Óleo de coco, óleo de abacate, tem tanta Óleo de opção para macadâmia, sair óleo de desses linhaça. óleos. Exato. E comer comida de verdade, né? Legumes, verduras, frutas. Então, se você fizer isso, e sempre que possível com a orientação de um nutricionista funcional, e um médico ali te apoiando, analisando qual que é seu ponto fraco nos exames, né? Porque varia muito de um para outro. Você observa isso, né? Porque às Sim, vezes sim, bastante. essa semana mesmo eu atendi pacientes que têm alteração na questão metabólica relacionada à glicose que não tem na parte do colesterol. Né? Então você vai Sim, notar indivíduos que
vão alterar mais facilmente a questão da glicemia, hemoglobina glicada, esses marcadores, e outros que já vão para a dislipidemia ou para a parte hormonal, né? Então, ficar atento aí no acompanhamento médico, não perder acompanhamento agora nessa época que a gente está, porque é um assunto até que a gente discutiu lá com a Itália semana passada, né? Que Sim. agora o que vai vir a grande onda vai ser as doenças crônicas que deixaram de ser tratadas, né? Então, a gente previne essas doenças crônicas atuando preferencialmente antes da concepção, mas a partir do momento que você descobriu que está grávida e não conseguiu se preparar antes, também não é o fim do mundo, vamos cuidar a partir de agora. Vamos mudar, É. nada de açúcar, cortar, né, industrializados e comer comida de verdade. Descasque mais, desembrulhe menos. Acho que é a maior Sim. dica, né? Essa Suplementar é. ômega 3, que é aquilo lá. Não tem como se obter, é praticamente como a vitamina D3, né? Você não obtém mais de Sim. fonte natural, porque a não ser que a pessoa coma sardinha todo dia, que foi o que a É. gente falou também na outra live, qual é a chance, né? E magnésio, né? Lembra, tem vários nutrientes que na gestação a gente tem um aumento de demanda e que vão ter um papel nessa parte metabólica, tanto da mãe, para evitar que a mãe ganhe muito peso durante a gestação, né? Quanto depois para o bebê, né? E que nesses suplementos de uma cápsula aí que a gente tem na farmácia, a gente não vai encontrar toda a quantidade que a Com gente precisa, certeza. né? E a questão Então, do ômega 3 é a questão da contaminação também por metal pesado, né? Por mercúrio. Então, se você está é, num período crítico de desenvolvimento, de janelas de vulnerabilidade, então cuidado, né? Não vai usar aí qualquer marca e tudo mais. Procure isso de alguém para te todos os orientar. suplementos, né, Nath? A gente às vezes pega suplementos de muito baixa qualidade, com muita contaminação. É, a gente pega os suplementos assim, porque tem gente que me fala, qual suplemento você indica de farmácia? Eu falo, acho que nenhum. Nem... Zero, porque às vezes que eu ia na farmácia, né, não agora, porque não dá mais, mas quando eu ia, pegava e ficava lendo, demorava 1 hora na Sim, farmácia. Eu também falava, faço nossa, que isso. você demorou tanto. Tava lendo lá, e você vê aspartame, ciclamato, tudo essa porcariada nas vitaminas de criança e também nas de gestante, né? Então, assim, É, vários corantes, né, para dar cor, para os saborizantes artificiais. Então, esses cuidados realmente a gente precisa ter, né? muito, porque aí não adianta, né? Você não vai estar melhorando, né? E tem Então, muita acho que gente que cuidar. acha. Ai, desculpa, termina. Não, então cuidar também dessa suplementação porque é necessária, por exemplo, para você regular a insulina, tem vários minerais que são necessários, inclusive o magnésio, né? Então, muitas mulheres não conseguem engravidar por causa da questão da resistência insulínica. Então, trabalhar Exatamente. tudo isso daí. E o que eu ia perguntar é que várias pessoas, isso a gente escuta muito no consultório, né? Ai, meus pais são gordinhos, né? Então eu sou gordinha e meu filho vai ser gordinho. É, Porque é daí genético. não podemos mais falar isso. Com certeza É, não. a Então, o que gente a gente observa hoje é que mesmo tendo uma genética forte, tem como você mudar isso completamente, né? Então, até em relação a doenças autoimunes, né, a gente sabe que existe a parte genética, mas que precisa ter um gatilho, né? Que é o que a gente estuda na exatamente. medicina funcional. Qual que foi o gatilho, né? Então, não adianta culpar a genética mais. Não adianta. Então, você pode ter a genética que for. Se você mudar seu estilo de vida, se alimentar corretamente, tirar alimentos inflamatórios, colocar nutrientes anti-inflamatórios, e aí avaliar qual que é a sua tendência. Oi? Fizer atividade física, né? Praticar atividade física, controlar o estresse, que eu acho que agora o foco maior Ai, que a gente vai ter é esse, aqui, né? grande desafio. Grande desafio, até para mim, enfim, tá bem complicado essa controlar os níveis de cortisol aí, né? Então, já se sabe que a questão da gestação, alterar níveis de cortisol durante a gestação, você também programa esse indivíduo para ser mais ansioso e tudo mais. Então, é extremamente necessário ter esse manejo do estresse com as práticas integrativas que a gente sempre está falando, né? Então, com certeza a gente vai falar a respeito disso
se possível, fazer a neuromodulação com tecnologia REAC, né, dos tentantes, já se preparando. E aí, durante a gravidez, praticamente não se pode nada. Mas as práticas integrativas você pode. Acupuntura, né? E ter esse tipo de apoio, principalmente agora, porque algumas gestantes que eu estava acompanhando até... Porque já ia nascer o bebê e eu ia acompanhar, né? Falando sobre esse estresse, quer dizer, não se sabe se existe transmissão, né, ou não. Então fica na... Isso, então é muito difícil. Então já é para nós, né? Então para a gestante ainda mais impactante essa questão do estresse, muito importante mesmo, que vai acabar desregulando a questão do peso, né? Então muitas questões da pessoa que tem dificuldade para emagrecer pode estar relacionada à questão do cortisol, do ciclo ao ciclo alterado de cortisol, levando a uma piora do sono, né? Então, cortisol é o hormônio que a gente chama hormônio do estresse, né, pessoal, que eu estou falando aqui, mas melhor explicar com mais detalhes. Porém, é um hormônio essencial para a vida, né? A gente não vive sem cortisol. E em algumas doenças endócrinas... Níveis, como todos os hormônios, né, Nath? A gente precisa dos hormônios em níveis ótimos, digamos assim, em níveis equilibrados, né? A gente não quer excesso de testosterona, a gente não quer excesso de insulina, a gente não quer excesso de hormônio da tireoide, nem deficiência. Exatamente. Né? Tem que estar naquele equilíbrio. E a grande questão do cortisol é que tem um ciclo circadiano, né? Então, às vezes você pode ter um nível adequado de manhã e não ter no final da tarde, e ter um pico à noite. Então, esse desajuste do estresse pode levar a alterações do sono, hipertensão, diabetes, são várias questões. Então, nesse momento, eu acho que o que mais a gente tem que ter atenção, até com as crianças, é a questão, né? E acabam vendo muito nos alérgicos, eu ia chegar né? Nesse ponto. As crianças estão com um aumento de estresse muito grande, né? E com isso, um aumento, inclusive, de compulsividade alimentar. Você vê, às vezes elas até te falam, quando elas são maiorzinhas já, esse meu paciente fofíssimo, ele falou, eu preciso mastigar. A sorte é que ele descobriu que a cenoura ajuda ele a se acalmar. Então ele mastiga a cenoura. Olha só, que dica! Fica lá um tempão mastigando a cenoura. Porque é crocante. E aí tem essa questão de, né, evolutiva aí, de muito tempo, a questão do crocante nos ajudar, né, a nos acalmar, até por conta do som, tudo. Mas tem muitas pessoas que vão buscar outros crocantes, né? Vai pegar o crocante da pipoca, o crocante do biscoito recheado, enfim. Do salgadinho de pacote, que, meu Deus, né? Aquilo lá é um veneno puro, cheio de ages, né? De produtos de glicação aí, nossa, então é terrível, né? Então, realmente, agora, o que eu acho que a gente tem que ter um cuidado extremo, nós, da nossa faixa etária, digamos assim, a gente foi ensinado a descontar na comida as coisas, né? Tô triste como? Tô feliz como? Tô ansioso como? E a gente vem... difícil como? Um dia leve também vou comemorar comendo. Então, o desequilíbrio emocional ou até a expressão do amor, né? Quando a gente era criança, era dar doce, era fazer com que isso seja a fuga, né? E é claro que todos temos que ter válvulas de escape, né? Acho que tanto tempo aí que o ser humano está no mundo, ele mostra bem claro que precisa de válvulas de escape, né? E o exercício pode ser uma válvula de escape. Mas, assim, nesse momento, nem todo mundo consegue praticar, ainda mais criança em casa, né, com orientação. Isso eu acho que também está aumentando muito o nível de estresse das crianças, né? Essa limitação de espaço que eles estão tendo, né? Não poder ir para a escola, que era um lugar era uma válvula de escape. Com certeza, né? Corriam, brincavam no recreio, né? Então é muito difícil, e para a gente também, né? Manter essa rotina de prática de exercício. Então o que eu acho é que desde pequeno a gente ensinando a lidar com a frustração, com as questões emocionais, você acaba não tendo tanto esse problema. Mas mesmo assim, é de descontar na comida, o estresse. Mas mesmo assim, nesse momento, eu tenho observado, hoje mesmo,
alguns pacientes que eu atendi relataram que os pais estavam liberando mais as guloseimas, etc., porque não davam conta. Assim como Sim, estavam liberando mais os todos os eletrônicos pais. também. Exatamente. Porque como é que você vai fazer para trabalhar e tudo E aí é mais? uma dupla de aumento de estresse, né? Exato, Porque o eletrônico exatamente. aumenta muito essa questão da ansiedade, essa questão do estresse. E aí você junta aí Muito. com comida. E muitas vezes comer junto com o eletrônico, né? A pessoa não nem se dá conta do que está comendo. É. Isso é uma questão muito importante, né? Na hora que está comendo mesmo, refeição principalmente, sentar na mesa, desconectar de tudo, né? Respirar fundo, até para ter uma digestão adequada. Senão você não vai produzir É. enzimas digestivas, ácido clorídrico, nada, né? Então precisa estar naquele momento, E né? eu Que a gente confesso que fala isso é um hoje. desafio, inclusive lá em casa, tá? Estamos num Para mim é um processo. desafio isso daí, viu? Porque É, na correria, né? Então, costumar sim, comer já sim. fazendo, respondendo mensagem dos pacientes e não sei o que lá. É, Fala, não, então, agora pelo eu menos 20 conversei com meu minutos. filho para a gente tirar o eletrônico da refeição, para ele tirar o eletrônico da refeição, ele falou, mas você também, né, mamãe? É verdade, a mamãe também. Com certeza, porque a gente tem que se virar em mil, né, no tempo de hoje. Eu acho que uma coisa que essa quarentena também está ensinando a gente que não é necessário ser tantas coisas assim para fazer, né? Sem parar. Né? Então tem coisas para fazer, coisas e coisas não acaba mais. Então é mesmo assim, foque no que é importante, né? Realmente, aquele momento em comer é importante. Deixa o telefone, deixa a ansiedade do que você vai fazer depois, do que tudo mais. E se na casa as pessoas têm esse comportamento, a criança vai seguir, né? Que a criança Com segue o certeza. exemplo. Não é o que você diz, é o que você está Certeza. fazendo, foi o que você observou lá, né? Então eu acho que assim, nesse momento que a gente está, o que é mais crucial para evitar o ganho de peso, né? Evitar perder tudo que você tinha conseguido durante o tratamento. Aí teve gente que estava emagrecendo, de repente engordou tudo de novo. É fazer escolhas inteligentes. Porque é óbvio que a gente vai ter que ter uma fuga, vai partir para o Netflix, para a internet, não tem como você sair para fazer nada, então vai fazer isso, né? É. Então é limitar o tempo, tentar ler, né? Incentivar seu filho a fazer esse tipo de atividade, procurar de repente fazer meditação, né? Existem livrinhos e coisas que ensinam mindfulness para criança e procurar Nossa, uma opções de dica de lanches livro, saudáveis. meu filho ganhou no ganhou, né? Veio no Leiturinha, ele chama Respira. E aí ele fala sobre as respirações de uma forma mais lúdica, mas muito bacana, como uma forma da criança enfrentar o medo. E o processo de ansiedade também. E aí a historinha do livro é ensinando vários tipos de respiração, né? Olha aí, pranayamas E do meu filho ficou yoga já. super feliz. Ele falou: Nossa, mamãe, esse livro, o que ele falou? Salvou minha vida, alguma coisa assim, cheio de Olha tiradas. que bonitinho. Fã, adoro. Então, é E é isso isso aí. Então, mesmo. a gente acha que não vai, né? Que a criança não vai se adaptar a meditar ou tudo mais, mas na verdade a facilidade deles é muito maior que a nossa, né? É, Do que aprender agora, meditar. É muito mais fácil aprender quando você tem lá pelos 6 anos, 7. E hoje você tem os exato. aplicativos de meditação, né? Então, a meditação, os pranayamas do yoga, eles levam a um equilíbrio do sistema nervoso autônomo, né? Então, ajudam muito a controlar o estresse. E eu acho que é uma das formas aí da gente se ajudar nesse momento é tentar focar nesse tipo de prática e ter como opções de lanche coisas saudáveis, que é o que eu falo, né? Eu mesma gosto de doce, eu gosto. Eu fui Ah, eu assim, também. Sou desde formiga. pequena, imagina, a minha babá, ela colocava açúcar na minha mamadeira com todinho, tá? Então era assim, quilos de açúcar mesmo que eu consumi. Para mim, largar o açúcar foi um desafio imenso. Açúcar gera dependência, com certeza, né? A gente É, já sabe, isso daí é comprovado, né?
Então, assim, eu tive uma dificuldade imensa. Hoje nem café eu tomo com açúcar, é café zero, sem nada, Não nem adoçante, nem consigo. nada. É, Mas foi um treino. Agora, se você pega uma criança e faz o que é certo, que é não dar açúcar até os 2 anos, você vai ver que muda totalmente, né? Porque você não programa o paladar para ter aquela necessidade de doce. E aí a grande questão é, depois dos 2 anos vou liberar geral? Se liberar, vai começar também a se viciar no açúcar, né, vai pessoal? Não adaptar, tem. vai adaptar, sabe? Porque o paladar é adaptável, né? É isso que eu tento conversar muito com os pacientes sobre isso. Eu brinco, quando eu era pequena, eu detestava espinafre. E a minha mãe obrigava a gente a comer. Hoje eu Eu gostava adoro. dos bolinhos de espinafre. É uma Ai, saída. bolinhos são bons. Mas assim, é uma questão realmente de adaptação, né? De você apresentar aquele alimento várias vezes para crianças de formas diferentes. O bolinho é uma opção com farinhas saudáveis, né? Por exemplo, meu filho adora empanado, adora coisa empanada. Então hoje a gente tem feito em casa empanado com farinha de grão de bico, farinha de linhaça, na air fryer, né? A gente sabe que talvez a air fryer aí não seja a melhor opção de todas, porque é uma temperatura muito alta, num período muito pequeno de tempo. O ideal é que o alimento seja cozido por um período longo em baixa temperatura, né? Pra gente não perder tantos os nutrientes aí. Mas é melhor do que uma fritura de imersão, né? Eu acho que é isso que a gente está procurando agora, né? Ter soluções, mas assim, talvez não seja mais ideal possível, mas faça o que dá para ser feito, né? Então, é claro, a farinha de linhaça fica super gostoso, né? Um empanado com farinha de linhaça, aquela farinha zaia também é maravilhosa, assim, você consegue fazer na proporção 1 para 1, né? Nas receitas, Uhum. a farinha zaia. Então, assim, tem muitas opções para a gente não ter que cair naquela rotina do biscoito, né? Tem opções de frutas em casa. Facilite. Quando é adolescente, então, assim, você tem que ter picado pronto, porque se for depender para É, descascar alguma coisa e tal, não vai pegar o que é fácil ali, né? E dependendo da idade que a criança tá, é isso, ela não quer nem parar para ir no banheiro, né? Não quer nem parar para ir ao banheiro, fazer xixi, é, etc. Fica segurando, né? Então é um comportamento exata. normal da criança. Porque tá lá entretida com a brincadeira e não sei o que lá. Então, se você for esperar que ela por si só vá lá, descasque uma mexerica, não Não vai, vai. né? Então é ter essas opções para você passar por esse momento que a gente está. E depois eu acho que dá para realinhar melhor, com certeza. Mas, por exemplo, fazer docinhos saudáveis, né? Que é isso que eu costumo fazer também. Então, como docinhos sem farinha de trigo, com farinhas que tenham menor teor de carboidrato, aí pensando em farinha de coco, de amêndoa, né? Tem tanta opção. E sem leite. Então, eu estou comendo meus docinhos felizes. Hoje mesmo comi É. um brigadeiro, sem leite, sem açúcar. E tô levando assim. Então, acho que é adaptar nesse sentido. Agora, eu acabei conseguindo emagrecer muito assim na quarentena por causa da correria e por estar mais em casa, né? Quando você tá fora, você acaba caindo mais em comer mais, de repente, né? Mais disponível outro tipo de alimento. Então foi isso até que eu falei numa live logo no início, que a gente falou sobre também emagrecimento, que assim, a oportunidade é agora, porque agora a criança está em casa o tempo inteiro, então você tem É, como analisar e controlar. Quando está na é. escola, você não tem, Tem o né? A lanche do maioria das escolas, amigo. exato. Mesmo que você mande aquele lanche lindo, vai dividir, vai comer o do outro, É. né? Fizeram uma pergunta bem Então, legal aqui, ó, sobre quais alimentos que devem ser evitados até os 2 anos de idade. aí a gente cai naquela visão que depende, né? Mas dentro da visão funcional, a gente posterga a introdução de alergênios, né? Então, dos alérgenos. Então, a gente evita os alimentos alergênicos. É, porque a criança ainda não está preparada, né, para comer. Mas preferencialmente açúcar, né? Então, quando a gente está falando de algo que isso é unânime, seja na visão funcional, seja não seja na É, visão funcional, na verdade, continua sendo açúcar. aquela.
evitar os industrializados, né? Não tem esse E os negócio de comer bolachinha industrializados, sim. maisena, não tem porquê. A bolachinha maisena e uma bolacha recheada, se você olhar nutricionalmente, é praticamente a mesma coisa. É, porque as pessoas acham que às vezes comer biscoito sem ser recheado é bom, mas não, mesma porcariada, né? Claro que aquele recheio é cheio de gordura hidrogenada, é péssimo, né? Tanto que nem estraga aquilo lá, você pode deixar fora da geladeira, sei lá quanto tempo. Eu não tenho em casa, mas estou Fazendo. para fazer um teste, igual fizeram do sanduíche, Ai, né, lá. sim, sim. Eu acho que é mais ou menos aquilo lá, mas na verdade o sem recheio é cheio de açúcar, né? Mesma coisa, péssimo, né? E Tanto que a mesmo gordura que trans foi proibida, né, lá nos Estados Unidos. Aqui ainda não aconteceu nada em relação a isso, né? é, mas Vai mesmo demorar um outra pouquinho. coisa que a gente tem que prestar atenção nessas embalagens, nas embalagens, é que vem dizendo sem gordura trans, mas é que a nossa legislação permite até não sei quantos, 0, não sei quanto por grama, né? Então, só que você soma quantos gramas tem num pacote de biscoito, vai dar bem mais do que o que está ali. Então, o pacote de biscoito não é 0 trans. Não é, não é. Então, com certeza, tem essa questão mesmo de permitir níveis aí de uma coisa que, na verdade, não deveria ser consumida zero, né, na nossa vida. Então, é altamente inflamatório, tanto que foi proibido, né? Então, na verdade, não tem que ter nível nenhum de segurança sobre isso, mas ainda vai ter aqui por um bom tempo, mesmo nos que estão escritos que não tem. Então, qual é a saída? Faça em casa. Faça seu biscoito com óleo de coco. É isso que a gente está falando. Receitas hoje, pessoal, não falta, né? Você Nossa, tem acessa muita, YouTube, muita, muita. Instagram, o que for, nossa, chove de receitas funcionais. E aí Tem ficar de muito. olho, que às vezes você lê lá a receita funcional, tem lá açúcar, não sei o que, né? Aí não é. Então tem que aprender Isso a é uma ler. coisa bem importante, exatamente. Até quando se vai em loja de produto natural ou naquelas partes, né, de produtos naturais do supermercado, sempre que eu posso, eu até posto isso, né? Porque até em alguns leites, que são leites vegetais, mas leites vegetais com sabor, ou leites que se dizem vegetais, né? Que na verdade ainda você tem o leite de vaca com o coco, por exemplo, e às vezes o primeiro Nossa, esse eu ingrediente é não vi açúcar. ainda. Tem, Tô chocada. tem. E aqui tem um de aveia, que é um leite com aveia. Sei, Só que ele leite de vem vaca escrito com bem grande aveia. leite. Ele vem escrito bem grande leite de aveia. Então, Nossa, quem não lê creio. pensa que é um leite vegetal. Sim. Vai E que pega um aí, alérgico mesmo, né? é, Nossa, perigo. é bem grave. E muitos deles, o primeiro ingrediente é açúcar. É. Hoje mesmo eu peguei um paciente meu que estava tomando e quando a gente foi ver. Isso que é bom da telemedicina, né? Vai lá e pega. Aí Abre a pegou e começou geladeira a que eu ler. quero ver o que é. Não fiz isso ainda, vou fazer, né? Boa! Gostei, Boa! quero ver. Vamos pegar a câmera e vai até lá, Inspeção vamos de conversar sobre geladeira. isso. Então, aí foi ler, não sei o que, não sei o que, açúcar. Eu falei, vamos tentar trocar, né? Vamos tentar trocar. É. Então, realmente, tem essa dificuldade. Quando você faz em casa o leite vegetal, você sabe o que você está colocando, né? Mas quando você compra fora, sempre ficar atento a ler, né? E foi até o que a Vivi comentou aqui, que tem muito açúcar escondido nos alimentos. Porque açúcar pode estar, assim, escrito de várias formas, né? Então, Sim. ficar atento. Se você não conhece aquilo que está escrito lá, estranhe, porque é alguma coisa aberrante, né? E aí tem Então, um aplicativo muito bacana que é o Desrotulando, né? Não sei é se você já viu. verdade. Já O ouvi falar, mas eu não Desrotulando. baixei. É muito bom. Ele não vai falar assim, né? Se o alimento, por exemplo, se você coloca lá uma Nutella, ele vai falar que é ok, porque não tem tantos aditivos químicos, não tem não sei o quê, mas tem uma quantidade de açúcar absurda. Então, não vai dizer assim, nesses termos, se o alimento é saudável ou não. Mas é muito legal, por exemplo, para você comparar. Eu até tenho uns posts meus anteriores comparando iogurtes, né? Um iogurte sem sabor, de um iogurte, não que a gente come iogurte, mas enfim, de um danoninho, por exemplo.
né? A quantidade de aditivos químicos, de conservante, de produtos que não deveriam estar ali, muito menos indicado para criança, né? E aí, se você compara com um sem sabor, que você bate em casa aí com um morango e que você, sei lá, põe um pouco de açúcar, mas é você que está colocando, né? E É procura diferente. escolher um açúcar melhor, né? É isso, com certeza. Exatamente. Faz Então, um às vezes, inhaminho, tem receita lá no meu perfil. E se você, ah, desde pequeno, for fazendo inhaminho, por exemplo, bate morango com leite de inhame, coloca um pouquinho de mel, se a criança tiver mais de um ano, né? E aí vamos prezar por um mel, assim, depois de um ano, tentar um mel menos industrializado também. Tô até olhando para o meu mel aqui de abelha nativa. Então, assim, isso é bom. tomar cuidado com o tipo de mel que você vai usar também, né? E com Mas a o mel é rico quantidade, em... né, gente? Porque tem muita gente que acha que mel, né, não altera a Mel é açúcar, glicemia. frutose, né? Todo E açúcar é açúcar, né, principalmente Nath? o que é industrializado, que ainda é aquecido, né? Então você perde todas as propriedades do mel. Então, aí fica naquela coisa, mel é saudável. Não, né? Depende do mel, depende como Depende você do está mel. usando. Então, mas tente fazer dessa forma, porque se você for apresentar, então aí falando da programação metabólica, né? Se durante a gravidez a mãe já não preferiu comer tantos doces, porque a gente sabe que o líquido amniótico vai mudando O paladar, conforme que a mãe está comendo, então a criança já tem uma preferência muitas vezes relacionada ao que a mãe comeu grávida, né? Então, se você fizer todo esse cuidado, que a gente sabe que é difícil, principalmente se a mãe tiver uma síndrome fúngica e aqueles fungos estão lá pedindo por açúcar de uma forma insana, né? Mas se você fizer um trabalho com alguém que entenda sobre isso, um nutricionista funcional, um médico que tem esse olhar, você vai conseguir controlar tudo isso durante a gravidez, modular. E aí, quando a criança nascer, se durante os 2 primeiros anos de vida você não apresentar industrializado, não apresentar para açúcar, e aí depois ir apresentando. Claro, pessoal, a gente quer que a pessoa viva também, né? Mas doce, não, comer não doce todo é, dia não é vida, né? não. Mas a preferência da criança você já nota que não é. Então isso é muito mais fácil, porque eu observo esses meus pacientes, me dão orgulho, sabe? Eles vão na festinha, tenta, eu quero experimentar, pega o brigadeiro, põe na boca e cospe. Porque assim, para eles é horrível, né? Meu Aquele filho come nível de meio açúcar. brigadeiro. Aí ele acha que tá Oi, ótimo. Tá bom, meio tá bom. Sobremesa para ele é exato. batata frita. Oi, Essa eu não consegui evitar. olha aí. Então, mas aí, de vez em quando comer a batata frita, ok. O problema é que seja rotina, né? Então, se você fizer essa programação, já tem estudos mostrando isso, né? Que a criança tem uma preferência menor por esses alimentos e, além de tudo, tem uma sensibilidade melhor à insulina, né? Então, tem uma tendência bem menor a ter problema de resistência à insulina. Então, eu acho que é essa questão, né? Mas vamos supor, não tem agora, eu tô com um adolescente em casa, já passou. Esquece, tudo bem, não vai ficar se culpando, comi muito doce grávida. A gente está falando isso aqui Não. agora para Que aí a focar no culpa pessoal que aumenta a está sua nesse resistência período. insulínica, não dá. Isso, da síndrome fúngica, né, que você tinha lá, mulheres com candidíase de repetição, etc. Então, isso tem que ser bem visto, né? Mas vamos supor que você está com adolescentes, né? Aconteceu essa semana de eu pegar um adolescente com 56 de insulina, né? Então, assim, são níveis assustadores e alarmantes, né? Então, o nível ideal de insulina, pessoal, é 7, 8. Né? Então, Ele tava com 56 de jejum, Nath? jejum. Acredita? Então, assim, é assustador. Então, o que você tem que fazer naquela hora? Né? Porque é uma criança pequena, não é a idade que você vai usar medicações nem nada, é a alimentação. Porque aí você começa a ver leite de vaca com achocolatado, né? Doce, não sei o quê. Pronto, é isso. Aí você sabe, não adianta ficar querendo dar remédio, né? É O remédio vai sucrilhos ainda por cima. segurar sucrilhos, então aquela bomba de açúcar e AIDS, né? E aí, qual que é a grande questão? A gente sabe que o leite tem uma resposta insulinêmica absurda, Absurda. né? Que a lactose é um açúcar simples, igual um açúcar normal, né?
Então, Gente, essa questão do leite, muita gente até vai, porque esse povo da funcional é contra o leite. Gente, não é o povo da funcional, tá? A última revisão científica que saiu sobre o leite, não sei se está no seu feed também, Nath, está lá no meu, revisão científica da medicina tradicional, não tem nada de revisão científica do povo da funcional, mostrando o quanto o leite é ruim para uma série de doenças, tá? Então, já está no último consenso de diabetes, o leite consta como um fator de risco para desenvolvimento de diabetes. Então, não é questão, se o leite é bom, se o leite é ruim. O leite é ruim, ponto. Não tem um artigo que diga que o leite é bom em lugar nenhum. com certeza, com certeza. Eu assisti um documentário que me impactou demais essa quarentena, o Cowspiracy, né? Antigo, né? Mas deu um impacto tão assim. Eu tenho essa questão também da questão do cuidado com os animais, né? O que a gente está fazendo com essas vacas aí, porque a gente não precisa desse alimento, né? Essa é a questão. Então, é muito triste. E aí me impactou, apesar de tudo que a gente já estuda, e há anos a gente falando que não é necessário tomar leite e tudo mais, me impactou quando um médico lá, que é vegano há não sei quantos anos, ele falou assim, eu falo para as minhas pacientes, igualzinha a minha, idêntica. Oi, bem-vinda para lá, Vi. Então, ele falou assim, eu falo para meus pacientes o seguinte, o leite da vaca foi feito para o bezerro. Quantos quilos pesa um bezerro? Quantos quilos pesa seu filho? Aí aquilo lá foi tipo, sei lá, nunca tinha parado para pensar exatamente nisso, entendeu? Caramba, o bebê humano tem 3 quilos. Quanto que pesa um bezerro? Tipo, gente, É não é verdade, mas óbvio que aquilo lá é um alimento para sustentar um animal daquele porte, não para um bebê, uma criança, né? Então é óbvio que vai provocar com outro sobrecarga, trato insulina. digestivo, né? Com outro metabolismo. Exatamente. Então, isso daí realmente, todos os aspectos que você para olhar, é muito terrível, né? E essa questão da insulina é uma questão considerável, né? Tem estudos mostrando o gráfico da resposta insulinêmica, absurdo o pico que faz, né? E aí você entende, claro, tem lactose lá, que é um açúcar e tudo mais, né? Mas não é só isso, né? Então tem a questão inflamatória, alérgica, a gente já sabe, e a gente observa uma diferença brutal, né? Quando você retira isso da alimentação e muda praticamente a vida da pessoa que era alérgica, Exatamente. que tinha rinite, que tinha asma. Eu estava E assistindo uma também, live da Denise com o Alexandre Adriano, esqueci o nome dele. Ele trabalha com essa parte de genoma de microbiota. E ele é sei, farmacêutico. Ele estava falando que em torno de 70 a 75% dos antibióticos produzidos no mundo são para veterinária. Então, esse gado, essas vacas, elas são medicadas com uma quantidade de antibiótico absurda, porque elas têm mastite de repetição, né? Elas estão o tempo todo produzindo leite, quando isso deveria ser periódico, né? Imagina uma mulher amamentando a vida inteira. e a mulher que sofre, fica cheia de fissuras, a vaca passa pela mesma coisa, mas são máquinas, né? Pior ainda, né? Então, a E quantidade de antibiótico atrás de antibiótico antibiótico. que tem aí nesse leite, que tem, nossa, é uma coisa assim que a gente não faz ideia, né? Não só da questão da lactose, muitas pela questão hormonal, pela questão dos antibióticos, pela questão dos diluentes que eles colocam nesse leite, né? Peróxido de hidrogênio e sei lá mais o que. Conservantes, né? O IGF-1. Então, é bem complexo mesmo. Então, acaba que a gente sempre fala, né? Até a gente falou na nossa outra live sobre alergias, da questão do impacto das proteínas aí, no caso, relacionadas à inflamação e alergia, mas agora eu estou abordando outro aspecto, né? E a questão da obesidade, né? Então, também tem um impacto nessa questão da obesidade, que também é um quadro inflamatório, né? Então,
A gente, às vezes, então, nesses casos que eu observei essa insulina altíssima, o que que a gente faz? Modifica os hábitos de vida. Na criança, a gente tem esse tempo, né? Só que eu É, deixo bem claro, se continuar assim, vai ser diabético muito cedo. Porque se com essa idade já está apresentando, né, esse estado que já pode se considerar um pré-diabetes, sim. né? Aí tem uma insuficiência pancreática rapidinho. Vai, porque se seu pâncreas está tendo que produzir a insulina, que é o hormônio que regula a glicose no sangue, sei lá quantas vezes que deu a mais, né? 5 vezes a mais do que o normal, uma hora vai falhar, né, pessoal? Então, isso é que acaba ocorrendo, é que as pessoas passaram a vida inteira assim, lá na vida adulta fica diabético, né? Tipo 2. Mas se você atuar nesse período, você vai prevenir. Então, olha aí, fatores de risco que a gente está vendo para a Covid-19. Então, tanto obesidade quanto diabetes, né? Com certeza. Então, a gente tem que observar que agora eu acho que seja o momento da gente ficar ligado que essas doenças crônicas impactam na vida como um todo, inclusive no sistema imunológico. E na parte do emocional também, né? Porque as crianças também estão, essa questão do bullying está crescendo cada vez mais, né? Então a criança gordinha já está sofrendo mais cedo, porque a gente vê também muitas mães aí que são preocupadas com peso, aí as crianças vão seguindo esse exemplo, né? E vai tendo cada vez mais cedo essa questão do bullying da criança que está Com fora do peso. certeza. Nossa, isso é muito triste. Assim, eu tive casos agora que a criança agradeceu porque não está indo na escola, para você ter uma ideia. Então, assim, Ai, gente, isso é de uma chorar. dó, dá vontade de chorar, né? Então, assim, agradeceu e tá feliz da vida porque não tá indo na escola, porque sofria bullying, Nossa, né? Então, realmente, pessoal, isso é uma questão grave, né? E que às vezes a criança não põe para fora, né? Ela não. Então, vira um ciclo vicioso, né? Então, por isso que é muito importante essa questão de olhar para esse aspecto emocional, para esse aspecto do estresse, né? Ter alguém que você possa levar um psicólogo, que essa criança possa se abrir, porque muitas vezes ela não vai contar o que está acontecendo. E aí você vai observar, nossa, na quarentena parece estar tão melhor. O que será? Desconfie. Alguma coisa está acontecendo na escola com essa criança, né? é. Então, você vê, nesse aspecto, o aprendizado online, EAD, para algumas crianças está sendo bom, né? Então, realmente, isso daí é uma coisa muito complicada. Eu acho que a nossa sociedade de hoje impõe um padrão perfeccionista também, né? Então não é disso que a gente está falando, a gente está falando sobre saúde, né? E existem diferentes formas, né, da beleza se expressar. Então a gente não está querendo definir como uma pessoa extremamente magra, né, Não. sendo aquilo bonito. É uma questão de saúde. Então a gente observa pessoas que têm um peso um pouco mais acima dentro do que é considerado normal, que estão com os exames normais, foi aquilo que a Vivian falou. E temos pessoas que são magras, né, até o IMC baixo, e você vai olhar os exames e estão péssimos, né? Então não é simplesmente uma Também. questão De estética, né, peso, de né? peso Até porque a e gente do tem que corpo avaliar a massa magro. muscular também, né? A composição corporal dessa pessoa, né? Então, Com hoje a gente certeza. sabe, se os pais, aí voltando para essa questão da programação metabólica até, os pais com boa composição corporal facilitam com que essa criança também tenha uma boa composição corporal, né? Independente aí do peso. Porque você pode pesar 60 quilos e ter 30% de gordura, ou você pode pesar 60 quilos e ter 15% de gordura, Sim, né? com certeza. Então, a gente tem aí na adolescência, né, o pico de massa óssea, então é onde seu osso realmente vai adquirir a força, digamos, entre aspas, que ele precisa. Você precisa estar controlado nos seus níveis de inflamação, com uma boa alimentação. Isso nada tem a ver com o consumo de leite. Vamos falar Nada. sobre isso também. Pelo contrário, essas grandes pesquisas têm mostrado que é o contrário, né? Que o leite piora, né? E, Piora o, o e, padrão o, e ósseo. o, o aumento do consumo de cálcio muitas vezes também, né? O que tem resultado, na verdade, é otimizar os níveis de vitamina D.
Exato, porque essas crianças passam com insuficiência de vitamina D desde os 2 anos de vida até os 15, 16 anos ali, que é onde vai ocorrer o pico de massa óssea, dependendo um pouco da criança. Então é muito tempo, é muito crítico isso, né? Porque teoricamente até os 2 anos é obrigatória a reposição do hormônio D, mas normalmente são usadas subdoses, que a gente já sabe. Então, Quando e é nem feito, é sempre. usado subdose. Exato, apesar que é a recomendação, mas muitas vezes não é feito e quando é feito são subdoses. E daí o que ocorre depois, essa pessoa é esquecida. Foi o que aconteceu comigo, né? Aí fui desenvolver Hashimoto. Durante a residência de pediatria eu vivi a epidemia do H1N1, peguei H1N1, fiquei doente pra caramba. Ficava doente a cada 15 dias, porque vivia dando plantão, não dormia direito, estava com deficiência de vitamina D, né? Quando eu fui dosar era indetectável. Né? Então, assim, é óbvio que eu ia desenvolver uma doença autoimune, era óbvio que eu ia ficar doente toda hora. E aí, continuo sendo pediatra, nunca mais fiquei doente, né? Nunca mais tive nada. Então, hoje eu tenho trabalhado para tentar conscientizar o pessoal, né? Que não pode se esquecer o adolescente, a criança depois dos 2 anos. A gente fala da importância dos 1.000 dias, mas e o depois? Continue o Depois continua acompanhamento. importante, né? Com certeza. E qualquer momento que você vai encontrar, nossa, coletei a vitamina D, estava 10. Vamos corrigir isso agora, que é uma urgência nesse Tem momento. muita gente, Nath, eu já vi pediatra falar isso, que criança pequena, criança não precisa fazer exame de sangue. É, eu normalmente vai depender um pouco da família, né? Tem família que é muito traumatizada em relação a essa questão da coleta e tudo bem. Aí se a família quiser coletar, vamos coletar e tudo. Aí a questão da criança é a quantidade também, né, de exame que você pede. Então, dosar um pouco essa quantidade aí, porque é claro, né, o volume sanguíneo é menor, Sim. então não vamos colher o que a gente colhe normalmente, né? Eu mesmo, às vezes, quando eu vou fazer exame, dá vários e vários tubos. Mas, durante a infância, até uns 3 anos, vamos dizer, se você está acompanhando a criança, ela está fazendo uma suplementação em níveis fisiológicos de hormônio D, do que mais a gente sempre faz, aí, vitamina C, ômega 3, né? Zinco, não fica doente, não tem nada, e você acompanha a curva de crescimento dela, tá com uma curva de crescimento bom, uma curva de peso bom, então eu vou levando também, né? Ah, não, agora eu gostaria de coletar os exames, então vamos fazer. Agora, a partir de 4 anos em diante, já dá para a gente fazer uma análise pelo menos uma vez por ano, né? Eu acho que essa parte é bem importante. Eu acho que outra questão importante é o sono, né? Sim. Tanto o tempo de sono quanto a qualidade de sono vão ter um impacto aí nesse controle do peso muito grande, né? E Sim, hoje eu tô vendo as crianças irem dormir cada vez mais tarde. Criança de 5, 6 anos indo dormir 11 horas da noite. tem. Com certeza. Isso daí, na quarentena, deu uma agravada bem Deu. considerável. Não sei se a presença dos pais em casa, não sei se os eletrônicos, acho que o estresse todo que a gente está passando, essa mudança, né, e não está gastando tanta energia, realmente estão indo dormir tarde. Já é uma tendência, né, das crianças, isso que você falou, irem dormir tarde, inclusive bebês às vezes, né. Então, Nossa, isso é a gente tem absurdo. que trabalhar, né, tem que trabalhar para dormir cedo, pessoal. Dormir tarde envelhece. E eu vou te falar que durante essa quarentena eu tô E tendo engorda. muita dificuldade de dormir É. cedo e eu tô sentindo na pele, assim, sabe, o impacto, porque faz muita diferença, né? Assim, a produção de melatonina, a Outra, produção dos hormônios a- é, tem que ser durante a noite, né? Então precisaria ser dormir lá por volta das 8 horas da noite, né? E acordar principalmente, cedo. exatamente. Porque Isso a falta interfere de muito. produção de melatonina, então, um outro hormônio extremamente importante, o hormônio do anti-aging, o hormônio anti-inflamatório, que tem uma função imunológica super importante também, se a pessoa não tem produção adequada, vai no dia seguinte baixar a energia cerebral, não dormiu bem, vai descontar no doce, né? Então vira esse ciclo. Então a gente Aumenta acaba a observando. irritabilidade. Exatamente. E aí você também observa que quanto maior o peso, menos qualidade no sono, né?
às vezes começa a ter problema de refluxo à noite, apneia do sono, Roncar. roncar. Então começa a virar um ciclo vicioso. E às vezes, talvez tenha momentos, por exemplo, eu nesse momento tive que voltar a repor melatonina, porque não estava dando, sabe, para mim. Então eu acho que isso tudo a gente tem que sempre analisar. Daí a importância desse olhar que a gente vê tudo, né? Sono, Não basta intestino. só olhar para a alimentação, né? É claro que a alimentação é um ponto fundamental, mas tem muitos outros aspectos aí envolvidos com essa questão do manejo do peso, né? Enfim, da saúde em geral. Com certeza, se a pessoa não dorme bem, não vai conseguir emagrecer, né? É muito mais difícil. Então, todos esses aspectos aí que a gente falou, o controle do cortisol, né? Por exemplo, uma das coisas que a pessoa pode não estar conseguindo dormir é essa desadaptação ao estresse, tendo pico de cortisol à noite, né? Daí, Exatamente. Tem provavelmente, muita você gente que tomar fala isso. Ai, não, melatonina, eu sou noturno, eu tenho. À noite eu acordo, eu fico desperto. Né? Na verdade, você tô está com um dormindo e de problema de. repente acordo. Você está com um problema de cortisol, né? Você está com uma alteração aí no seu ciclo Exato. circadiano, né? E aí você tomar melatonina, se você tá assim, provavelmente vai ser um problema, não vai ajudar a resolver o problema, pelo contrário, né? Então, é tudo uma questão de análise da orquestra, né? Então, uma coisinha que desafinou ali, você tem que corrigir para tudo funcionar bem, né? Nosso corpo são sistemas integrados, né? Então, desde pequenininho, você cuidando dessa questão do sono, colocando para dormir mais cedo, né? E tudo mais, criando hábitos e você na sua casa, se possível, mudando esse hábito, aproveitando esse momento aí de reajuste, né? Para mudar toda a família, se possível. Claro que eu sei que tem pessoas que às vezes a criança precisa dormir, precisa trabalhar, né? Enquanto a criança Sim. dorme, né? Tipo você, né, amiga? Aproveita esse Mas sabe que horário eu tô para fazer as tentando, alguns dias eu lives. tô indo dormir junto com meu filho. Eu tento, Tem que porque conseguir, faz né? muita diferença. Faz muita diferença. A gente Faz. conseguir Eu sinto dormir também bem. muita diferença. É. E, gente, tentar se movimentar o máximo possível, mesmo quem não está conseguindo sair de casa, né, Nath? Essa questão hoje, as crianças, a gente vê, compara, né, tem até alguns estudos que mostram isso, a, a quantidade de musculatura mesmo, a capacidade de força das crianças de hoje, comparado com, sei lá, 30 anos atrás, é muito menor. As crianças estão mais Nossa, a fracas. gente corria o dia todo, né? Pega, brincava daquele Mesmo massa elástico, lembra? muscular. Pula pra cá, pula Aham. pra lá. Ó, aí uma dica, né? Brincar em casa do elástico, daquele joguinho do Pulo elástico, elástico. de pular elástico é bem bacana. Algumas Amarelinha. morto-vivo, que é no lugar, amarelinha. Então, assim, tem muita coisa que é possível fazer que ajuda a criança a se movimentar. A criança precisa de atividade física intensa, né? A criança precisa suar. Então, isso faz parte, né, dessa ativação metabólica, é necessário. Com Então, a gente certeza. precisa Ainda joga a estimular. toxina pra fora. Exatamente. Então, você sabe que quando eu fui fazer pós, né, o professor falava muito, para que ir para academia? Para que sair para fazer exercício? Anda em volta da mesa de jantar. Então, querendo dizer, naquela época ele falava assim, não tem desculpa. Usa contador de passos, né? Tem no celular, É, no iPod, tem no celular. enfim. E faz uma meta. Eu tenho feito isso com alguns pacientes. Fica andando dentro de casa, né? Sim, Levanta e senta da cadeira. Tem que fazer é. uns circuitinhos, pessoal. Não tem jeito, não dá para parar, não, porque isso vai impactar no restante da saúde. E vai perder Eu massa fiz muscular, né? Ai, vai acabar nosso tempo. Eu fiz com meu filho rapidinho, tipo uns exercícios funcionais imitando bicho. Então, de agachar tipo sapo, de pular tipo gato. Isso estimula a criança, porque a gente tem que usar o lúdico, né? Ah, é. Senão fica muito sem graça para eles, né? Para ajudar. Nath, super te agradeço. Hoje eu vou tentar terminar essa live antes que me cortem. Bem bonitinha. Vamos terminar para ficar bonitinho. Vai ficar no CGTV, né? Vou chamar o pessoal Vai para ficar ver no lá. IGTV, quem não conseguiu assistir. Brigadíssimo, acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa, é um tema imenso, né? Tem muito Muita assunto aí, coisa. mas eu Com acho que o certeza básico é foi isso, ótimo. né? É comida de verdade, é água, é sono, né? É atividade física,
É bem-estar emocional. Exato. Muita hidratação também, que na infância acaba a gente esquecendo, né? Com certeza, é E isso água, aí. né? Não suco. Água. Exatamente. Sede de água. É isso aí. Gente, brigadíssimo por participar. Obrigada a todos. Olha, não cortaram a gente, que coisa boa. Não cortar ainda? Agradeço a todo mundo. Vi várias pacientes aqui. Ai, Obrigado pela também. presença. Foi ótimo mais uma vez. E vamos aí mudar essa nova geração, né? Esse é o nosso Gente, outra coisa, ideal. cuidado com suco.